Hoje eu vou te mostrar como modelar um nicho de banheiro, um nicho de pedra como esse daqui para os seus projetos de interiores no ArchiCAD. Fala galera, Léo Vieira aqui, e antes de mais nada, se você gosta de ArchiCAD e de metodologias BIM, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, dessa forma você vai ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar como modelar um nicho de banheiro, um nicho de apoio que fica dentro do box para os seus projetos de interiores. E para isso a gente vai usar a ferramenta de viga, justamente pelo fato delas terem segmentos, as vigas segmentadas, juntamente com os perfis complexos paramétricos, justamente para a gente ter parâmetros de alteração da altura e da largura do elemento. Então vamos lá, antes da gente começar a colocar a mão na massa, eu vou te mostrar o conceito primeiro. Então aqui no nosso projeto, a gente já tem essa parede composta e eu vou inserir nessa parede esse nicho de banheiro, que é o que a gente vai configurar juntos nessa aula. Então, de uma forma muito simples, eu já coloquei aqui no nosso projeto, vou inserir aqui na nossa parede e vou posicionar aqui no eixo da nossa parede. Travei com Shift e posicionei. Vamos ver como é que ficou aqui no ambiente 3D. Olha só que legal que fica. Veja que o nicho automaticamente já furou a nossa parede, certo? E inclusive eu posso selecionar esse nicho, entrar nas definições e alterar, por exemplo, a altura dele. Aqui ele está com 40 centímetros, vou colocar, por exemplo, com 60 centímetros de altura. Então, de uma forma muito simples, a gente pode controlar essa altura, justamente porque, como eu falei, esse perfil é um perfil complexo paramétrico. E outra coisa muito legal das nossas vigas é que aqui dentro das definições, na área de segmento, eu posso deixar esse nicho com uma medida travada, ou eu posso também colocar nessa opção de porcentagem e dessa forma a gente ter muito mais flexibilidade para trabalhar com as dimensões dele. Então cliquei de um lado, cliquei do outro, ajustei as medidas e dessa forma a gente já tem um nicho bem interessante aqui no nosso projeto. Então agora que a gente já entendeu todo o raciocínio, a gente vai configurar juntos esse elemento do zero. Vamos colocar a mão na massa. Então vamos lá, eu criei um arquivo novo, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar uma parede composta e a gente vai criar agora o nosso perfil complexo do nosso nicho. Então eu entrei aqui em opções, atributos do elemento, gestor de perfil. Vou criar um novo, vou clicar aqui no maisinho. Dentro da pasta de perfis eu vou criar uma nova pasta com o nome de nicho de banheiro, ok? E aí dentro dessa pasta eu vou criar um novo perfil com o nome de nicho -01. Ok, ele já vem por padrão com uma trama inserida, com um elemento colocado, eu posso deletar. E aqui dentro eu particularmente gosto bastante de desenhar com a ferramenta de linha, justamente para a gente ter mais controle da nossa geometria. Nesse caso aqui eu vou usar um método de geometria retangular, vou clicar nesse vértice e apontar para cima a medida de 12 centímetros em X, tab 40 centímetros em Y. E aí, garantindo que o botão de suspender grupos esteja habilitado, agora eu vou jogar uma cópia dessas linhas aqui para dentro da nossa geometria. E para isso a gente vai usar essa opção aqui de afastar todas as bordas. Joguei para dentro, segurei o Ctrl no Windows ou o Option, o Alt no caso do Mac. Você vai ver que ficou aparecendo aqui próximo do meu cursor esse mais. E eu vou colocar a medida de 2 centímetros para dentro. Então essa daqui é a espessura da nossa pedra. Essa linha aqui eu posso deletar e essas duas linhas que estão aqui eu vou ajustar clicando nessa outra linha. Com o M no teclado eu posso conferir as medidas, ó, 12 centímetros, o que vai me dar um nicho de 10 centímetros aqui por dentro, com 36 de medida interna e 40 centímetros total. Outra coisa importante é que sempre que a gente insere um nicho, a gente insere a partir do eixo dele, justamente porque eventualmente pode ter um monocomando nessa área, por exemplo. E por que isso é importante? Porque nesse caso, a geometria que a gente vai inserir, a gente vai posicionar a partir do eixo, ou seja, a altura da nossa viga. Quando eu colocar a altura de 1 metro, eu quero 1 metro a partir do eixo do nosso nicho. Esse ponto poderia ficar por trás da nossa viga, do nosso nicho, ou também poderia eventualmente ficar aqui pela frente, deslocando aqui nessa área. Justamente porque quando a gente insere o nicho, geralmente a gente insere na face da nossa parede. Isso obviamente não é uma regra, mas é super importante que você posicione esse ponto num ponto que você conheça, num ponto que você tenha o controle da altura que você vai inserir a sua viga. Outra coisa importante é que muitas vezes o nicho tem uma borda de pedra aqui nessa área superior e uma borda de pedra aqui na área inferior. Essa borda vai fazer o arremate
arremate do acabamento. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a nossa parede e essa parede, por exemplo, fosse revestida de cerâmica, de porcelanato aqui nessa área inferior e na área superior, essa borda acabaria fazendo o arremate de acabamento entre esses dois materiais, que seria um detalhe diferente, por exemplo, se a gente tivesse um box inteiro revestido de pedra. Nesse caso, o nosso nicho seria um nicho embutido. Então a própria pedra do box vem e entra e vira o nicho, tanto na parte superior quanto aqui na parte inferior também. O que eu quero dizer aqui é que a geometria do seu nicho vai variar dependendo dos materiais que você está usando, tanto dentro do box quanto no próprio nicho. Então no nosso caso, como nós queremos essa borda, eu vou jogar uma cópia dessa linha aqui para frente com a medida de 2 centímetros. E vou jogar uma cópia dessa linha aqui para cima com a medida de 4 centímetros. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo também a medida de 4 centímetros. Selecionei essas duas linhas, com o I eu vou interceptar. Selecionei essas duas linhas, com o I vou interceptar. Essa linha eu vou crescer aqui para cima, com o Ctrl vou cortar. E essa linha aqui de baixo, vou crescer aqui para baixo, com o Ctrl vou cortar. Essa linha eu vou estender até aqui na frente, essa daqui também. Com o Ctrl cortei essas geometrias aqui de dentro. E eu vou manter esse ponto aqui mesmo, justamente porque, como eu tinha comentado, ele vai ficar faceando com a nossa parede. E para finalizar essa primeira parte, agora eu vou inserir com a ferramenta de trama. Cliquei duas vezes para entrar nas definições, vou selecionar aqui o material de construção de pedra acabamento. Vou escolher uma linha qualquer, número 1 mesmo, genérica, ok? E mantendo habilitado a vara mágica, que é a tecla espaço, vou clicar aqui dentro da nossa geometria. Lembrando que nesse caso é importante você trabalhar com uma escala maior para você conseguir visualizar melhor essa trama. Então pronto, por enquanto é isso daqui que eu quero. Eu vou selecionar a ferramenta de viga, que é a que eu quero usar, desabilitar de parede e vou salvar. Só uma observação rápida antes da gente ir para a próxima fase. Uma outra alternativa seria você já modelar essa geometria com os encontros 45 graus, ou seja, modelando as próprias peças, né? A montagem da peça correta aqui dentro do seu nicho. E para isso a gente poderia, por exemplo, usar o machadinho de dividir. Eu clico de um lado, clico do outro e aponto para o lado que a gente quer selecionar. Dessa forma a gente corta a geometria. Vamos de novo, selecionei, cliquei no machadinho de um lado para o outro, apontando para o lado da nossa geometria. A mesma coisa, se eu quisesse, por exemplo, criar uma peça que está apoiada aqui sobre a outra, e a mesma coisa, por exemplo, se eu quiser criar uma peça que vá ao encontro dessa outra, tá bom? Ou seja, nesse caso aqui, a gente pode modelar esses encontros recortando a nossa trama, recortando as nossas geometrias. No nosso caso, eu vou dar um Ctrl Z aqui mesmo, vou deixar a peça por inteira mesmo. Então pronto, vamos salvar. Então agora que a gente já modelou o nosso perfil principal, a gente vai para o nosso segundo perfil complexo. E para isso a gente vai usar como base esse perfil que a gente acabou de criar. Então cliquei no mais, dentro de nicho de banheiro, eu vou criar agora, duplicando esse, o nicho 2, ok? E agora eu vou selecionar essa trama e vou prolongar ela, afastando a aresta dela até chegar aqui embaixo. Para eliminar esse vértice, eu posso clicar no vértice e arrastar para o outro ponto, ou uma estratégia também seria clicar na aresta, jogar para o lado, clicar na aresta e jogar para baixo. As linhas não estão interferindo em nada, posso deixar elas aqui mesmo, sem problema algum, e vamos salvar novamente. Então só para deixar claro, esse daqui são as laterais do nosso nicho. E como a borda do nicho vai saltar um pouquinho mais, a gente vai precisar criar um terceiro perfil. De novo, cliquei no mais, também dentro de nicho de banheiro, usando como base esse que a gente acabou de criar, nicho 3, ok? E aí nesse caso o que eu vou fazer? Essa aresta aqui de cima, com o afastar arestas, vou jogar até aqui embaixo e vou deixar somente esse trecho aqui. E como eu tinha falado antes, eu posso eliminar esse vértice. Então pronto, dessa forma a gente já tem aqui o nicho 1, nicho 2 e nicho 3. Então agora que os perfis já estão prontos, a gente pode começar a montar a nossa viga. Então voltando aqui para o nosso projeto, eu vou entrar agora na aba de modelagem, cliquei duas vezes na ferramenta de viga e a coisa mais importante fica aqui na aba de segmento, que é essa segunda opção, que são as vigas segmentadas. Esse primeiro segmento que está aqui, eu vou dizer que ele é um perfil complexo, vou buscar aqui a nossa pasta de nicho de banheiro e vou pegar aqui o nosso nicho 1. Vou escolher uma medida travada para esse segmento de 60 centímetros.
Então aqui em cima a gente já consegue ver como que ele tá ficando. Vou adicionar mais um segmento e esse segundo segmento vai ser o nosso nicho 2, que é a nossa lateral, uma medida travada de 2 centímetros, que é a espessura da nossa pedra. Para duplicar esse perfil, eu vou simplesmente clicar em adicionar. Só que nesse caso ficou uma lateral do lado de outra lateral. Então aqui com essas setinhas que estão aqui, é só clicar e arrastar aqui para baixo. Então a partir da lateral, eu vou adicionar mais um segmento. E esse último vai ser o nosso nicho 3, que é a nossa borda, também com a medida travada de 2 centímetros. Adicionei mais um segmento para duplicar esse daqui e com a setinha vou posicionar aqui embaixo. Dentro da aba de viga eu vou escolher a altura dela, 1 metro, 1,10 m aproximadamente. Lembrando que é essa altura aqui que a gente está posicionando a partir do eixo. E outra coisa importante aqui na aba de planta e corte é dizer que a gente vai mostrar esse elemento apenas no piso de origem. A visualização dele poderia estar em vista e corte ou vista, corte e projeção. No nosso caso, que a gente está colocando a 1 metro de altura, é muito próximo do plano de corte em planta do nosso projeto. Então o ideal é você usar alguma dessas opções. E aqui no modo de projeção, é importante sempre trabalhar com a opção projetada, ou seja, que vai respeitar o nosso plano de corte em planta, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo também. Outra coisa que a gente também poderia alterar seria, claro, colocar o vegetal, o layer correto, mas eu não vou entrar nesse mérito nessa aula, tá bom? E outra coisa muito importante é classificar ele da forma correta. Nesse caso aqui, ele está classificado como viga. O ideal seria, claro, a gente classificar ele como um item de pedra, classificar ele como nicho, por exemplo, mas eu também não vou entrar nesse mérito nesse exercício. Então vamos dar um ok, e lembrando que a gente está trabalhando com um plano de corte em planta que fica aqui dentro de documentação, plano de corte em planta. Olha só, esse plano de corte em planta tá a 1,10 m de altura, ou seja, a representação em corte da nossa viga tá respeitando essa altura aqui. Isso é muito importante que você entenda, tá bom? Vamos dar um ok e vamos inserir aqui no nosso projeto. Vamos clicar aqui na face. Cliquei de um lado para o outro e olha só o que acabou acontecendo aqui. Ficou faltando o trecho daqui de trás da nossa viga. Por que que isso está acontecendo? Eu fiz isso de forma intencional para te mostrar uma coisa super importante, que é a prioridade de materiais de construção. Como esse bloco aqui da nossa parede tem mais prioridade do que a pedra, ele acabou tendo mais prioridade aqui na nossa modelagem. Então, por exemplo, se eu selecionar essa parede, clicar com o botão direito e editar a composição perfil selecionado, nós vamos descobrir esse material de construção chamado tijolo cerâmico. Se eu entrar aqui em opções, atributos do elemento materiais de construção e buscar aqui em cima o nosso tijolo cerâmico, a gente vai ver a prioridade de 520, enquanto que se eu buscar o material de construção de pedra acabamento, é menor do que 520, ó, 492, que é o número que já veio por padrão no template brasileiro. Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia aumentar esse número para 700, por exemplo, que é maior do que o bloco. Vamos ver o que acontece? Aparentemente não aconteceu nada. Aqui na planta ele já aparece, já foi corrigido. Se eu selecionar esse nicho no ambiente 3D e isolar ele, ó, com o F5, a gente vai ver que ele está aparecendo aqui no ambiente 3D, certo? Ou seja, o material de construção foi resolvido, o que ficou faltando foi furar essa área interna. E isso também vai ser resolvido colocando um material de construção aqui nesse perfil central, um material de construção que seja transparente no ambiente 3D, que tenha uma prioridade maior, tanto maior do que o nosso bloco, quanto maior do que o nosso porcelanato, do que esse revestimento cerâmico que está aqui. Então, se eu selecionar esse elemento e vir aqui em editar, selecionar o perfil central, clicar com o botão direito e editar a composição perfil selecionado, seria a mesma coisa, na verdade, do que buscar aqui no nosso gestor de perfil, o nicho 01, tá? Eu vou agora buscar aqui a ferramenta de trama e buscar o material de construção de volume de ar. Mantendo habilitada a vara mágica, que é a tecla espaço, vou clicar aqui no meio. Lembrando que as tramas não estão aparecendo porque a gente está usando aqui uma escala muito pequena. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1:2,
a gente já vai ver que apareceu aqui a trama da nossa pedra, e aqui no meio, obviamente, não vai aparecer nada, porque a trama que a gente está usando é uma trama de volume de ar, mas ela existe aqui no nosso projeto. Então vamos salvar, venho aqui para o ambiente 3D de novo, e olha só que legal, dessa forma o nosso nicho já foi perfurado automaticamente. E o mais legal é que, independente da posição dele, o nicho vai continuar perfurando a nossa parede, tá bom? Para finalizar o nosso exercício, eu quero deixar o nosso nicho mais paramétrico, e para isso a gente vai colocar modificadores aqui nos nossos perfis complexos. Então olha só, se eu selecionar o nosso nicho e girar o scroll aqui em cima, a gente vai encontrar essas medidas de 44 centímetros e de 14 centímetros que, como você está vendo, estão bloqueadas. E por que a gente não consegue alterar as dimensões? Justamente porque está faltando os nossos modificadores. Então vamos de novo aqui no nosso nicho 1, editar, e eu vou acrescentar agora um parâmetro de altura, de modificação de altura, e para isso eu vou colocar aqui encurtar, alongar a altura. Como você está vendo, surgiram essas duas linhas, superior e inferior. Só que se eu deixar essas linhas nessa posição, no momento que eu alterar a altura do nicho, você concorda comigo que ele vai ser distorcido, certo? Eu quero alterar o nicho somente nesse trecho interno aqui da nossa geometria, certo? Então, para isso é que eu coloco essa linha nessa posição e essa outra linha aqui de baixo nessa posição. Dessa forma, eu estou dizendo para o ArchiCAD que eu quero a variação de altura do meu nicho acontecendo somente nesse trecho interno do nosso nicho. Dessa forma, a gente também consegue garantir que a espessura da pedra e da borda superior e inferior vão permanecer as mesmas e não serão distorcidas. Eu posso fazer isso tanto na altura quanto na profundidade, quanto na largura do nosso nicho, se eu habilitasse essa segunda opção. Eu particularmente não gosto muito de habilitar essa opção, justamente porque a profundidade do nosso nicho geralmente é uma profundidade mais pré-estabelecida, mais limitada, e eu particularmente não gosto de correr o risco de, em algum momento, alguém da nossa equipe, por exemplo, fazer algum tipo de erro. Então, nesse caso, é melhor deixar desabilitado e deixar um pouco mais travado o nosso perfil, garantindo que dessa forma vai ficar um nicho, vamos dizer assim, confortável para encaixar os materiais de apoio do banho. Bom, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Não adianta de nada você acrescentar o seu modificador somente em um único perfil, já que dentro da nossa viga a gente tem diversos segmentos diferentes com perfis diferentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa colocar esses mesmos modificadores de altura nos outros perfis também. Então eu vou salvar aqui o nosso nicho 1, vou agora para o nosso nicho 2 e também vou acrescentar o encurtar, alongar a altura, e também vou posicionar aqui nessa parte interna. Nesse caso aqui, como esse perfil tem uma geometria diferente, não faria nenhuma diferença se a gente colocasse essa linha aqui por cima ou aqui por baixo, e aqui embaixo também, tanto aqui em cima ou aqui por baixo, tá? Justamente porque a geometria é diferente. Então vamos salvar o nosso nicho 2, vamos agora para o nosso nicho 3 e da mesma forma vou encurtar, alongar a altura, e também não faria nenhuma diferença deixar do jeito que tá, justamente por conta da geometria dele, tá? Mas só para garantir que todos vão ficar iguais, eu vou colocar essa linha sempre por dentro da nossa geometria e vou salvar. Pronto, vamos ver se deu certo, ó. Entrando aqui no ambiente 3D, se eu selecionar o nosso nicho e girar o scroll aqui em cima, a gente vai encontrar a altura de 44. Se eu colocar aqui 50 centímetros, por exemplo, aumentou. Se eu colocar 60, aumentou também. Lembrando também que essas medidas que a gente está colocando estão puxando esta medida aqui, ó. O 44 ele está pegando da ponta da borda do nosso nicho, justamente por conta dessa cota que já está inserida aqui, que por padrão vem sempre do limite, das extremidades da nossa geometria. Se eu colocasse, por exemplo, aqui no nosso nicho 1, essa cota aqui por dentro
da nossa geometria, eu encontraria essa medida nominal de 36. Ou seja, se eu deixar essa cota nessa posição, eu estou dizendo para o ArchiCAD que sempre que eu colocar a medida lá em cima, nessa área superior que a gente encontrou, a medida vai ser sempre a medida interna do nosso nicho. Vamos ver se deu certo? Então coloquei aqui na parte interna 36 centímetros, tanto no nicho 1 quanto no nosso nicho 2 também. Coloquei nesse ponto interno aqui, salvei, e no nosso nicho 3 a mesma coisa, vou colocar aqui dentro do nosso perfil, tá? 36, 36 e 36, vamos ver se deu certo? Aqui no nosso ambiente 3D, ó, se eu selecionar e girar o scroll aqui em cima, eu vou encontrar os 44 centímetros, se eu quiser, por exemplo, 40 centímetros interno do nosso nicho, vamos confirmar se deu certo? 40 centímetros aqui, e 40 centímetros aqui por dentro do nosso nicho. Fez sentido? Então é super importante que você entenda também o posicionamento dessas cotas auxiliares, que são as nossas cotas nominais aqui no nosso projeto. Então pronto, terminamos, já temos o nosso nicho de pedra paramétrico criado com a ferramenta de viga segmentada juntamente com os perfis complexos do ArchiCAD. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like, ele é super importante pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você quiser evoluir ainda mais em ArchiCAD e metodologias BIM, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links dos nossos cursos, vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, beleza? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.